O BossRio não é para amadores. Você acha que já viu de tudo nesse país? Espera até ouvir isso aqui. Imagina só, uma adolescente de 13 anos. Em vez de estar brincando de boneca ou fazendo as tarefas da escola, ela está participando de uma brincadeira que ganhou o nome de roleta russa. Só que aqui, no Bostil, não tem revólver, tem fila. E o prêmio? Uma gravidez surpresa. Parece piada, né? Mas é o retrato grotesco do que virou a juventude em um país onde a educação falha, os pais somem e o TikTok virou escola de vida. Enquanto os adultos fingem que está tudo sob controle, tem criança virando mãe sem saber nem o que é ser filha. E a galera ainda chama isso de experiência de vida. Se você acha que o Bostil já tinha batido no fundo do poço, segura firme, fique até o final do vídeo, porque a gente vai descer mais um pouco. E com força. Lá ele. Aperta o cinto, engole o riso nervoso e prepara o estômago, porque o que vem a seguir vai fazer até o ratinho repensar o próprio programa. Eu sei que você também tá chocado, indignado e cansado de ver o Bostil virar esse circo sem lona, onde a tragédia virou rotina e o absurdo virou conteúdo. Por isso você tá no lugar certo. Aqui a gente não passa pano, não alisa discurso e não tem medo de cutucar a ferida com o dedo sujo de ironia. Se você curte esse tipo de reflexão que mistura crítica social com humor ácido, já mete o like aí sem dó, se inscreve no canal e ativa o sino, porque esse vídeo é um tapa na cara desse país chamado Bostil. O mais surreal de tudo, essa história não veio da boca de fofoqueiro de rede social, não. Quem trouxe esse absurdo à tona foi a psicanalista Andrea Vermont, profissional que atua diretamente com adolescentes e que relatou o caso em um podcast com a mesma expressão de quem viu um incêndio pegando fogo em câmera lenta. Uma menina de 13 anos ficou grávida após brincar de roleta russa, é esse mesmo o nome, essa brincadeira que aconteceu numa festa. Na prática, segundo a professora da menina, os meninos ficavam sentados com ereção e as meninas passando sentando. E é nesse contexto que surge uma das alunas, né? Eu estava ali como psicanalista e doutora em neurociências, e uma das alunas, essa demanda surge dentro da escola, os professores, diretores, supervisores, enfim, ficam sabendo, até por conta de que ela estava sofrendo, de certa forma, um bullying, que ela estava grávida, e aí eu chamei para conversar, e aí ela me narra esse fato, que ela estava grávida, mas que não tinha conhecimento de quem seria o pai, porque ela tinha engravidado nessa situação de uma roleta russa, de uma brincadeira que se chama roleta russa. A menina chegou para ela e disse com todas as letras: "Não sei quem é o pai, foi na roleta russa." E não, isso não era piada, não era exagero. Era relato real de uma adolescente de 13 anos, matriculada numa escola de elite, onde a mensalidade gira na casa dos 2.000. Agora respira fundo e tenta entender o enredo dessa distopia moderna. Os meninos sentam em fila. As meninas passam. E acontece o que você já entendeu. O nome da brincadeira? Roleta russa. Só que, em vez de uma bala, o que dispara ali é uma gravidez. E o prêmio é uma criança sem pai definido. E enquanto isso, a escola finge que ensina. Os pais fingem que educam. E os adolescentes brincam de ser adultos com consequências que nem adulto está pronto para encarar. O mais bizarro é que, segundo a própria Andrea, a garota não era a única. Todo mundo que estava lá participou, ela disse. Todo mundo. A brincadeira é coletiva. O trauma, individual. E aí a pergunta bate de novo, mais forte que antes. Cadê os responsáveis? Cadê o limite? Cadê o senso de realidade num país onde a infância virou território livre para causa emocional? E aí, quando você escuta que uma menina de 13 anos engravidou durante uma brincadeira sexual em grupo, o primeiro instinto é culpar a garota. Chamar de promíscua. Dizer que faltou vergonha na cara. Mas vamos parar de jogar a culpa para quem menos tem controle da situação? Cadê a base familiar? Cadê o diálogo? Cadê a escola que deveria preparar e não alienar? A verdade é que falta educação sexual, de verdade, nas escolas e dentro de casa. Não é para ensinar safadeza, como muito reacionário por aí gosta de distorcer. É para ensinar limites, consentimento, autoconhecimento, autoproteção.
É para explicar que o corpo não é brinquedo e que consequências existem. Mas no Bostil, isso é tabu. E quando se evita o debate, o que cresce é o descontrole. A hipersexualização precoce também não vem do nada. Ela é empurrada goela abaixo desde cedo, com uma internet sem filtro, redes sociais vendendo libertinagem como empoderamento e influencers de quinta ensinando mais sobre OnlyFans do que sobre autoestima. E o que dizer da pressão do grupo? A influência dos pares, dos amigos, da amiga pra frentex que diz, bora, todo mundo tá fazendo. A adolescência é um campo minado de inseguranças. E se você não der firmeza e educação, o primeiro que aparecer com um convite pro abismo vai ser seguido com um sorriso no rosto. A geração do tanto faz tá crescendo sem bússola, sem chão e sem freio. E a sociedade, que deveria orientar, só aponta o dedo depois que a tragédia acontece. Mas ainda tem mais coisa para ser escancarada. E você vai entender por que esse problema é mais profundo do que parece. E é aí que a bomba estoura bem no colo de quem sempre quis terceirizar a criação dos filhos. Os pais, os educadores e a sociedade em geral. Depois de um escândalo desses, todo mundo aparece para julgar. Mas onde estavam antes? Onde estava o pai que nunca conversou com a filha sobre responsabilidade, sobre sexo, sobre respeito ao próprio corpo? Onde estava a mãe que achou que dar um celular novo resolvia tudo e que minha filha jamais faria isso? Onde estavam os professores que viram os sinais e fingiram não ver? Onde estava a escola que cobra 2.000 diários por mês, mas não ensina o mínimo sobre consciência e limites? E mais, onde estamos todos nós, como sociedade, enquanto a juventude vira estatística de tragédia? Tá tudo errado. Tá tudo invertido. A gente tem mais acesso à informação do que nunca. E mesmo assim, os jovens estão sendo educados pelo TikTok, pelo WhatsApp e por influencers que vendem libertinagem como se fosse liberdade. A real é que o problema não é a brincadeira chamada roleta russa. O problema é a roleta russa que virou a criação dos nossos jovens. Um jogo de sorte, onde quem não morre, engravida, se perde, se frustra. E aí, depois que a menina de 13 aparece grávida e sem saber o pai da criança, a pergunta muda de como isso aconteceu para e agora quem é o culpado? Mas talvez a pergunta certa fosse: onde é que a gente falhou como sociedade? E spoiler, a resposta não vai agradar ninguém. E claro, quando o caso veio à tona, a internet explodiu. O algoritmo sorriu, os cortes de podcast viralizaram, os comentários se multiplicaram e o que deveria ser um alerta virou espetáculo. Mais uma tragédia transmitida em alta resolução, com filtro e legenda. Gente chocada nos comentários, dedo em riste, todo mundo opinando como se tivesse uma solução mágica na ponta da língua. Uns gritam, cadê os pais? Outros berram, culpa da escola. E sempre tem os que apontam para a juventude perdida, como se eles próprios nunca tivessem cometido um erro na vida. Mas no fim, tudo vira meme, a menina vira trend, o trauma vira piada, a dor vira conteúdo. E é assim que o Bostil funciona, na base da indignação performática. Todo mundo finge que se importa por 30 segundos. E depois volta a compartilhar dancinha, tutorial de maquiagem e vídeo de gatinho. Enquanto isso, uma adolescente de 13 anos vai ter que criar um filho sem saber quem é o pai. Vai crescer ouvindo piadas sobre roleta russa, como se isso fosse algo leve. Vai carregar um estigma pelo resto da vida, enquanto a galera que viralizou em cima dela esquece o nome dela em 2 semanas. A real é que as consequências não são só dela. São nossas também. Porque cada vez que a gente consome uma tragédia como se fosse entretenimento, a gente empurra um pouco mais a linha do que é aceitável. E no Bostil de 2025, já tem coisa demais sendo tratada como normal. E é nesse ponto da história que a gente se pergunta, o que exatamente está acontecendo com esse país? Porque parece que no Bostil, quanto mais bizarra a notícia, mais normal ela vira. Uma criança engravida durante uma brincadeira de roleta russa? Ah, tranquilo.
Tem até nome de moda agora. Mas se uma professora ousa falar sobre educação sexual na sala de aula, aí não pode. Aí é doutrinação. Hipocrisia virou currículo escolar. Enquanto isso, tem pai e mãe que preferem comprar iPhone para o filho do que sentar 10 minutos para conversar sobre limites, respeito e corpo. Tem colégio que cobra R$2, 000 por mês, mas parece que a única disciplina ensinada é educação para o constrangimento público. A juventude está sendo educada por TikTok, tutoriais de beijinho de 5 segundos e dancinha com coreografia de motel. E depois a gente finge surpresa quando uma menina de 13 anos aparece grávida e diz que não sabe quem é o pai. Ah, que absurdo! Onde já se viu? Dizem os mesmos que nunca perguntaram ao filho onde ele dormiu na última sexta-feira. O Brasil virou o país onde o limite não é o céu, é o Wi-Fi. Se a vergonha viraliza, tá valendo. Se o trauma dá engajamento, melhor ainda. E o pior, ninguém quer resolver. Só quer comentar, xingar, lacrar e partir para a próxima treta da semana. Mas fica o aviso. Se a gente continuar normalizando o que é absurdo, logo vai estar batendo palma para a tragédia ao vivo com pipoca na mão. E, infelizmente, a próxima roleta já tá girando em alguma esquina por aí. E depois de tudo isso, você ainda acha que o problema tá nas escolas que ensinam ideologia? Que na sua época não era assim? Então senta e escuta. O buraco é mais embaixo, e o fundo já ficou para trás faz tempo. Porque se a gente vive num país onde uma menina de 13 anos engravida numa brincadeira, e o debate vira culpa da lacração, culpa da internet, culpa da esquerda, culpa da direita, então a gente tá só empurrando a responsabilidade com a barriga. E olha que ela já tá cheia de problema. Cadê os pais presentes? Cadê os educadores com liberdade para ensinar sem serem demonizados? Cadê o Estado, além da hora de cobrar imposto? O brasileiro adora terceirizar culpa, mas quando o caos bate na porta de casa, aí é desespero. Enquanto isso, o ciclo se repete. Ausência, ignorância, alienação e mais uma criança criando outra criança, sem saber nem quem é o pai. Ou pior, achando que isso é só mais uma fase. Então, se você tem filho, sobrinho, aluno, vizinho, sei lá, acorda. Porque se você não conversa com ele, o TikTok vai. E o algoritmo não tem pudor, não tem filtro e muito menos responsabilidade afetiva. E para fechar do jeitinho que o canal gosta, o Brasil tá virando uma distopia, onde a infância foi substituída por festinha e o futuro por uma roleta russa de absurdos. E sabe o que é pior? Tem adulto batendo palma e chamando de liberdade. Eu sei que esse vídeo te fez refletir, ou te deixou indignado de verdade. Não esquece de meter o dedo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque aqui a gente cutuca onde dói, mas é para fazer pensar. Comenta aí o que você acha desse caos todo. É falta de limite, de estrutura ou de vergonha na cara? E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que acha que tá tudo normal, só para ver ele perdendo a fala. E já prepara o psicológico, porque no próximo vídeo eu vou continuar descendo a ladeira do Bostil, sem freio, sem filtro e com aquele sarcasmo que você adora. Nos vemos lá. Ou não. Vai depender se você vai encarar a verdade.